Olá, nesse vídeo eu vou apresentar para você as referências mais importantes do tema da ilicitude. Será só uma introdução, nos próximos nós vamos ver então com detalhes as causas excludentes de ilicitude, as causas que estão previstas na lei e as que a gente pode extrair do sistema. Então, nós vamos falar nesses próximos vídeos do estado de necessidade, da legítima defesa, do estrito cumprimento do dever legal, do exercício regular de direito e também do consentimento do ofendido. Mas hoje vamos tentar perceber qual é o fundamento dessa qualidade, né, dessa característica do crime, que é a ilicitude, e como se daria, então, a exclusão dessa característica, ou seja, a exclusão da ilicitude. Bem, primeiro quero lembrar o lugar da discussão. Nós já vencemos, né, as questões relativas à tipicidade. Isso significa, então, que nós já examinamos requisitos objetivos e subjetivos para essa, digamos, primeira etapa da caracterização do crime, e aí agora então, vamos examinar essa segunda etapa. Mas é importante perceber que só chegamos a examinar a segunda etapa se nós tivermos por caracterizada a qualidade da tipicidade e nessa fase, nessa primeira fase, nós temos por caracterizado uma violação de uma norma específica. Daí, em muitos textos, se usar a expressão antinormatividade. O tipo, como uma descrição do comportamento proibido, ele traz, de maneira subjacente, uma norma em sentido contrário. Quer dizer, se o tipo apresenta a descrição do matar alguém, combinado com uma consequência grave que é a pena, então nós extraímos dessa construção a indicação que a norma jurídica é em sentido contrário, ou seja, não matar alguém. E nessa perspectiva de tipicidade, nós encontramos a violação desta norma jurídica. Bem, agora, no segundo momento, a qualidade de ilicitude diz respeito a uma contrariedade daquela conduta em relação ao ordenamento jurídico como um todo. E nesse ordenamento jurídico existem proibições e permissões. Em relação a uma das proibições, é possível, excepcionalmente, também uma omissão, né, um crime omissivo, onde se viola, então, uma norma que manda fazer alguma coisa, uma norma mandamental. Em relação a determinada norma específica, nós, então, já identificamos uma violação. Agora, nesse segundo momento, precisamos examinar se há uma violação ao ordenamento jurídico como um todo, que pode conter, excepcionalmente, permissões para aquela ofensa ou perigo de ofensa ao bem jurídico que caracterizou a tipicidade. Então, agora, nesse segundo momento, vamos examinar a conciliação daquela conduta com o ordenamento jurídico. E se nós encontrarmos, então, normas permissivas, nós poderíamos, então, apesar de reconhecer a violação de uma norma específica, norma essa subjacente ao tipo, ainda afirmar a licitude do comportamento. Uma conduta lícita não é criminosa. A conduta criminosa é a conduta ilícita. Então, é importante perceber que, agora, nessa ampliação da nossa consideração, nos interessa identificar as normas que, excepcionalmente, permitem a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico,
dada uma circunstância excepcional. Essa ideia de permissão vinculada a uma circunstância excepcional, ela é melhor compreendida quando nós percebemos a possibilidade de que no ordenamento jurídico nós tenhamos uma ponderação de bens que, no caso concreto, se apresentam em conflito, não sendo possível proteger os dois, havendo necessidade de sacrificar um para então proteger o outro, nós estamos trabalhando em sede de licitude. É importante fazer uma distinção, e nesta perspectiva, entre as discussões que se apresentam no âmbito da imputação objetiva, com as questões que dizem respeito à ilicitude, ou seja, a excepcional permissão do ordenamento jurídico que afasta a ilicitude. Bem, quando nós falamos de imputação objetiva, a ideia fundamental é a da adequação social, que confere um espectro de liberdade de atuação das pessoas. Então, por exemplo, o indivíduo pode cortar o cabelo para que adquira uma aparência mais próxima da imagem que ele gostaria de ostentar, e ele tem liberdade para fazer isso. Nós não temos, digamos, nenhum comportamento socialmente inadequado. Quando nós estivermos falando de exclusão de ilicitude, nós vamos precisar identificar essa necessidade de ponderar bens em conflito. Então, por exemplo, um indivíduo permite que um médico lhe ampute uma perna em razão da necessidade que uma doença pode, digamos, oferecer risco, né? Oferecer ali um perigo à sua saúde, à sua vida, melhor dizendo. Então, para proteger a vida, ele permite amputar uma perna. Então, nessa comparação, que me parece ser importante, quando nós estivermos diante de uma questão que diga respeito à liberdade de atuação, em razão da adequação social do comportamento, nós temos, então, uma questão a ser resolvida na tipicidade, no âmbito da imputação objetiva. Quando, por outro lado, nós tivermos uma situação de conflito de bens jurídicos, em que se precisa fazer a ponderação entre eles, permitindo o sacrifício de um para o salvamento de outro, nós estamos em âmbito de ilicitude, de exclusão de ilicitude. Bem, esse gráfico eu ainda tenho interesse de manter, para que a gente possa perceber uma outra questão que ao longo dos anos foi se desenvolvendo e eu pretendo apresentar sem que nesse momento se extraia uma consequência prática maior. Mas ao longo do tempo nós evoluímos de uma referência que englobava as qualidades da tipicidade e da ilicitude em um conceito abrangente chamado injusto, denominado injusto. O injusto se desdobrou, então, em fato típico e ilícito. Esse, digamos, desmembramento do conceito original nos permite, hoje isso fica mais claro, nos permite fazer a separação de discussões que, de modo, digamos, metodologicamente mais adequado, para que não se, digamos, corra o perigo de incorrer em erro. Então, hoje, com uma avaliação desdobrada em 3 fases, nós podemos perceber com mais clareza
que a intenção de matar alguém, por exemplo, é um aspecto do dolo que integra a tipicidade. A intenção de se defender vai ser analisada na ilicitude e essas intenções são compatíveis, ou seja, na tipicidade, vontade de matar, na ilicitude, vontade de se defender. Desdobramento, né? Matar para se defender. E na culpabilidade, depois nós vamos examinar com mais calma. Existe oportunidade para examinar o aspecto da consciência que o indivíduo tem de ser aquele comportamento lícito ou ilícito. Ou seja, nesse mesmo exemplo, nós poderíamos dizer vontade de matar no tipo, vontade de se defender na ilicitude, consciência de que é possível se defender legitimamente, não ofendendo o direito, na culpabilidade. Então, a divisão em 3 etapas nos facilita o trabalho. Metodologicamente, separa questões importantes para que nós, então, não venhamos a incorrer em erro. Bem, mas após a separação da tipicidade e ilicitude como características, então, da conduta punível, muito se discutiu sobre a relação que esses dois elementos, né, da teoria guardam. Em um primeiro momento, todos vão lembrar, no sistema causal naturalista, não se tinha nenhuma possibilidade de valorar a tipicidade, ou valorar a conduta no exame da tipicidade. Então, uma concepção avalorativa do tipo não poderia estabelecer nenhuma relação com a ilicitude. No momento posterior, as críticas que se apresentaram ao modelo causal naturalista permitiram, então, considerar perspectivas valorativas e passou-se a, então, sustentar que a tipicidade constituiria um indício de ilicitude. E é uma, digamos, orientação que faz sentido se há uma violação de uma norma subjacente a um tipo incriminador, nós temos ali um indicativo forte de que haveria uma contrariedade em relação ao ordenamento jurídico como um todo, porque uma norma especificamente desse ordenamento jurídico, então, teria sido violada pela conduta. E, excepcionalmente, apenas nós teríamos permissão para a violação dessa norma. Então, uma, digamos, relação em que o tipo é indício de que nós temos uma ilicitude da conduta, faz todo sentido, porque apenas excepcionalmente é que nós teríamos a permissão para essa violação que caracteriza o tipo. Bem, com alguma, digamos, um aprofundamento das reflexões, houve quem, então, sustentasse que a tipicidade é, na verdade, a razão de ser da ilicitude. A tipicidade como, então, a essência ou a razão de ser da ilicitude é uma, digamos, perspectiva que tem bons argumentos, mas se nós pensarmos um pouquinho melhor, se naquele mesmo ordenamento jurídico convivem a norma violada e a permissão para ela, nós vamos perceber que há uma, digamos, conciliação de dispositivos que afasta aquela essência da, digamos, qualidade daquela conduta. Nós teríamos que entender que apenas quando não houvesse uma norma permissiva, nós teríamos, sim, a essência da ilicitude definida pela norma violada do tipo penal. Isso faz sentido. Ou seja, nós
violamos aquela norma específica e não outra. E, por isso, temos a ilicitude. Só que o juízo valorativo, ele tem duas respostas. Ele pode dizer, então, que a conduta é permitida, e se a conduta for permitida, a qualidade que ela ostenta, então, não encontra razão de ser na violação da norma. A violação da norma existe, mas a qualidade do lícito não é dado por ela. Então, digamos, é necessário fazer apenas esse ajuste, não é? Quando nós tivermos uma conduta criminosa, sim, a essência da ilicitude é a violação da norma que nós verificamos no momento da análise da tipicidade. Mas, em termos de valoração, de atividade valorativa, nós podemos ter duas respostas. Podemos ter a violação da norma, levando à ilicitude, e a violação da norma, anulada por uma permissão, não levar à consideração de ilicitude. Bem, entre esses estudos que, digamos, tentam compreender essa relação, nós temos uma referência bastante importante do professor Miguel Reale Júnior, titular da Faculdade de Direito da USP, que, em tese de doutorado, apresenta uma perspectiva um pouco diferente na sua proposta de antijuridicidade concreta. Ele afirma que a ilicitude é a essência da tipicidade. Então, nós temos também essa perspectiva. A ilicitude, ou seja, a regra de que matar alguém, por exemplo, é contrário ao direito, é a essência da construção do tipo. Isso também faz sentido, mas todo esse estudo que nos, digamos, apresenta uma relação entre esses dois aspectos importantes da teoria do tipo, ou do crime, né, relacionando tipo e ilicitude, não pode deixar de perceber, ou nos impedir de perceber, que nós fazemos a teoria do crime em 3 etapas, exatamente para que nós possamos, metodologicamente, trabalhar de maneira mais adequada, não misturando questões importantes, não confundindo aspectos importantes a serem analisados, e é muito importante que nós mantenhamos essa noção tripartida da teoria do crime. Bem, essa perspectiva, então, vai fazer com que tenhamos, no modelo mais, digamos, elaborado, que foi construído a partir do finalismo, uma exigência de análise do específico aspecto subjetivo da ilicitude. Ora, se na tipicidade nós conciliamos a intenção que orienta a conduta do sujeito com os conceitos de dolo ou de culpa, ou numa construção excepcional de um préter dolo, ou seja, de um tipo em que nós temos dolo no antecedente e culpa no consequente, aquela conciliação do nosso objeto de observação, que seria a intenção com um conceito, no tipo tem, digamos assim, essas referências explícitas na lei. Na ilicitude, nós não temos isso. Não há nenhum artigo que diga que somente se pode reconhecer a legítima defesa quando o sujeito orientar o seu comportamento com a intenção de se defender. Isso, lamentavelmente, não está escrito no Código Penal, na parte geral do Código Penal. Não está escrito na parte geral do Código Penal que quem ofende um bem jurídico de terceiros em estado de necessidade
tenha, então, a intenção de se proteger do perigo que a situação de necessidade, então, apresenta. Mas, apesar dessa ausência de referência na lei, a partir do finalismo, quando nós, então, superamos aquele critério objetivo do injusto, subjetivo da culpabilidade, nós passamos a compreender que é necessário examinar os aspectos subjetivos do comportamento permitido. Então, em todas as hipóteses que nós vamos examinar, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e consentimento do ofendido, que é uma hipótese que não está prevista na lei, mas também se entende que decorre do sistema, é necessário apurar se o sujeito orientou seu comportamento conforme aquela previsão de conduta permitida. E se não houver essa hipótese, não se poderia, se não houver essa intenção, não se pode caracterizar a exclusão da ilicitude. Seria como dizer, não vamos aceitar uma legítima defesa por acaso, uma legítima defesa sem querer, nós precisamos de uma conduta orientada conforme a previsão da norma permissiva, ou seja, do preceito permissivo, porque, de fato, nós não temos norma permissiva. A legítima defesa, por exemplo, não obriga ninguém a se defender. A previsão da legítima defesa diz que é permitido realizar uma defesa. E aí outro aspecto importante para diferenciar da análise realizada no tipo. No tipo, a norma diz não matar alguém. E é uma norma imperativa, não matar alguém, é proibido matar alguém. No exame da ilicitude, nós temos um preceito permissivo, ou seja, não há uma norma que determine a atuação defensiva. Se o titular do bem jurídico entender por oferecê-lo ao sacrifício, por tolerar que haja aquela agressão ao seu bem jurídico, ele não é obrigado a se defender. Então, esse é um aspecto também importante. No tipo, nós temos normas que sustentam a incriminação. Na ilicitude, nós examinamos preceitos permissivos que autorizam, então, a realização da conduta ofensiva que caracteriza um fato típico. Bem, nós temos também, digamos, após as críticas que foram dirigidas a uma compreensão meramente literal do que está escrito na lei, uma compreensão formal, uma, digamos, provocação para que possamos perceber o que há de fundamento, não é? O que há de sentido no ordenamento jurídico no que diz respeito àquela proteção que ele oferece ao bem jurídico. Então, a doutrina começou a explorar as possibilidades e nós fazemos em relação à ilicitude a mesma consideração que fazemos em relação à tipicidade no que diz respeito a uma ilicitude formal e outra material. Uma ilicitude formal, como uma tipicidade formal, tem uma consideração voltada única e exclusivamente para o que está escrito na lei, a literalidade do que está escrito na lei. Uma tipicidade material ou uma ilicitude material nos desafia, então, a compreender qual é o sentido daquela opção valorativa e perceber, interpretar, não é, a aplicação, o âmbito de aplicação, tanto da proibição, da incriminação, não é, que pode ser uma norma proibitiva ou mandamental, então, um sentido para a incriminação e um sentido
para a permissão daquela conduta típica. E aí, nessa perspectiva de uma ilicitude material, é que a doutrina identificou a possibilidade de se trabalhar com o consentimento do ofendido como uma quinta hipótese de permissão, hipótese que não está prevista formalmente na lei. Então, nós começamos a falar em causas supra, ou seja, acima, supralegais de exclusão de ilicitude. A causa que a doutrina reconhece com muita tranquilidade é o consentimento ofendido. Mas é possível que se construa novas causas, porque agora a ideia é não ter apego à legalidade, ou seja, não ter apego exatamente ao que está escrito na lei, e ampliar a compreensão de sentido que pode se extrair da análise do ordenamento jurídico como um todo. Nós vamos examinar, então, melhor essa questão da ponderação, que a princípio orienta que nós devemos salvar o bem jurídico de maior valor, admitindo, e na circunstância excepcional, o sacrifício do bem jurídico de menor valor. E vamos também perceber esse juízo valorativo que se realiza no exame da ilicitude. Por uma introdução, no limite dessa introdução, acho que é o suficiente para que a gente possa, então, examinar com mais vagar as causas excludentes de ilicitude, que também são denominadas de causas de justificação ou de permissão. Então, até o nosso próximo encontro.